De ensino, porém nós vamos estar comentando a lição dessa feita, a lição que foi no ano passado, devido aos trabalhos da igreja, nós não pudemos estar, nós não fizemos a lição. O tema sugestivo desta noite vai falar sobre vontade, sobre a nossa vontade. E é essa vontade que move o ser humano, né? E diante da lição que nós estamos aprendendo sobre corpo, alma e espírito, nós vamos mais uma vez estar aprendendo um pouco da porção da palavra. Já estudamos duas das principais faculdades da alma: o intelecto, que é razão ou pensamento. Estudamos também a sensibilidade, que é o afeto e os sentimentos. Porém, neste capítulo estudaremos a terceira faculdade, que é a vontade, volição ou desejo. Interprete da melhor forma que você deseja. Vale aqui enfatizar novamente que o homem é um ser que pensa, que sente e também deseja. E que, como resultado disso, age. Essas faculdades podem operar distinta e separadamente, ou seja, sem conexão direta uma com a outra, mas também pode fazer parte de um mesmo fenômeno de experiência humana, que é bastante comum. Porém, é necessário que entendamos como isso funciona à luz da Bíblia Sagrada. Então, na introdução da nossa lição, o comentarista começa dizendo: nas lições anteriores estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e o que sentimos, e como pensamos e sentimos. Isso pode influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costuma compor o mesmo fenômeno na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Então, nesta lição, estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Inclusive, a palavra-chave é vontade. Glória a Deus. Então, irmãos, antes de nós adentrarmos nessa lição, eu quero trazer uma pequena introdução para que os irmãos possam compreender. O homem é um ser que deseja. Vou repetir. O homem, um ser que deseja. Desde a criação, o homem foi feito com a capacidade de desejar. O desejo é parte da alma humana, dirige escolhas, intenções, comportamentos e relacionamentos. Entretanto, esses desejos podem levar o homem para Deus ou afastá-lo dele. A Bíblia mostra que o coração humano é um campo de batalhas de desejos. Então, estamos dentro de uma guerra. E essa guerra não está fora, mas está dentro do homem. É por isso que muitas das vezes nós relutamos com nós mesmos. A luta não está no esposo, a luta não está na esposa, a peleja não está em casa, a peleja está dentro de nós. Dentro de nós. A vontade é o centro decisório da alma, onde escolhemos obedecer ou resistir, amar ou odiar, ceder ao pecado ou nos submeter a Deus. O maior drama humano não está em não conhecer o bem, mas em não querer praticá-lo. Paulo expressou esse conflito de forma pungente. Lembrando uma escola, abra sua Bíblia comigo, vamos meditar na palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7.
Glória a Deus. Versículo de número 18. Paulo diz: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizar nada. Vou mais devagar esse irmãos pegar. Porque eu sei, olha Paulo dizendo, porque eu sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, irmão. Não tente alimentar a carne. Porquanto, olha aí, o desejar o bem está presente em meu coração. Aí dá uma vírgula. Porém, contudo, não consigo realizar. Ele quer fazer o bem, ele quer praticar as boas obras, ele quer fazer algo para que o seu desejo seja saciado. Porém, ele diz: contudo, eu não consigo. Por quê, pastor? Porque é difícil. É por isso que enfrentamos uma luta. E essa luta, meus irmãos, vale ressaltar que é uma luta espiritual. Enfrentamos uma batalha extra todos os dias, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. O drama da vontade acompanha toda a história bíblica. Quem lembra de Adão no Éden, de Jesus no Getsemane? A questão central é: quem governa a nossa vontade? Quem está no controle da sua vontade? Já pensou se nós fôssemos fazer todas as nossas vontades, todos os nossos desejos? Eu creio que o inferno não teria espaço, porque pensamos, a maioria das vezes, na carne. Quem vence a batalha entre a carne e o espírito? Aquele que for mais alimentado, aquele que consegue abster mais, tanto com a palavra de Deus, ou você absorve mais as coisasvis desse mundo. O que alimenta a carne? Pecado. O pecado é o mais perigoso, é a mais perigosa arma investida por Satanás, porque o pecado nos separa de Deus. A única coisa que vai fazer com que você se separe de Deus é o pecado. O pecado gera uma divisão, gera uma ruptura. Enquanto nós não confessarmos o nosso pecado, enquanto nós não chegar diante de Deus e confessar os nossos erros, essa linha, essa divisão não é rompida. Então, o adversário, o diabo, o inimigo, ele vai colocar no seu coração alguns desejos, algumas vontades, que porém vai tirar o Espírito Santo que habita em vós, porque o Espírito Santo não habita no corpo corrupto. Não tem como você servir a Deus e servir a carne. Não tem como você ficar dividido. E o Espírito, ele se corrompe quando ele vê algo que está contaminado, então ele se retira. Note que eu trouxe um ponto muito importante, alguns pontos importantes. O primeiro, antes de nós adentrarmos na lição, o homem foi criado para desejar a Deus. O desejo perfeito. O salmista Davi escreveu no seu Salmo 42, verso 1 e 2. Mas uma frase eu quero destacar, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Sem alimento nós ficamos, irmãos. 1, 2, 3, 4, 5. O nosso corpo está adaptado a viver até 50 dias sem comer.
desejo. E isso gera o pecado. 1 João 2,16, a Bíblia diz: a consciência da carne, dos olhos, é a soberba da vida. Note que o pecado ele passa os nossos olhos. Para a gente pecar, irmãos, primeiramente nós temos que ver alguma coisa. E cego, o pastor pega, o cego pode pecar no falar. Se o cego falar mais, ele peca no falar. Mas a maioria dos seres humanos peca no olhar. Ele pega e ele inveja no olhar. Como eu queria aquele carro, olha, irmão, olha, eu vou bater. A inveja é como eu queria, olha, aquela mulher ali, ó. Olhar. O olhar é perigoso. O homem vive em conflito entre dois tipos de desejo: a guerra interior. A carne deseja contra o espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas 5,16. O pecado, irmãos, não criou o desejo, ele apenas desviou. O desejo deixa de ser servo e passa a ser senhor quando o coração não está alinhado com Deus. Note bem, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, verso 16: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Olha aí, vou deixar vocês encontrarem, para você grifar esse texto aí. Deixa ele grifadinho aí na sua Bíblia, porque quando a gente dá um discipulado para o homem convertido, vai descer as águas, a primeira coisa que a gente fala é sobre esses dons, essas guerras interiores que vai encontrar, irmãos. Crente velho sofre com isso aqui até hoje. Portanto, olha Paulo dizendo, verso 16: vos afirmo, vivei pelo Espírito. Mas como nós vamos viver pelo Espírito? Lembra do desejo? O homem nasce com o desejo de adorar a Deus. O homem tem a ânsia de Deus. Vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. 17: porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem. Olha aí, a carne quer, a carne deseja, a carne almeja, a carne vai. Se deixar, não, ela te leva. Não é assim? Muitas das vezes nós ouvimos muitos casos de pessoas que cometem um crime. Aí depois ela cai em sã consciência, ela fala: o que eu fiz? Algo me impulsionou e eu apertei o gatilho. Eu matei. Carne. Olha, eu não queria, mas de repente quando eu acordei, eu já estava no quarto de hotel. Eu já estava embriagado. Carne. Agora, o Espírito, ele veio para combater. Irmãos, Paulo descreve essa luta interna. Abra comigo sua Bíblia, Romanos 7,18. Eu vou bem devagarzinho, irmãos, porque são detalhes fundamentais para nós nessa noite. Se eu acelerar aqui, ninguém vai entender nada. Romanos 7,18 e 23, até o 23. Paulo descreve essa luta interna, é dentro. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejável bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Aí o 19: pois o que pratico não é o bem,
22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Ele está falando do corpo. Irmão, isso aqui é muito sério. Note que antes de nós fazermos qualquer coisa errada, o coração palpita, dá um ataque cardíaco, porque você sabe que você vai fazer algo errado, a sua mente te condena. A condenação da mente é pior do que qualquer acusação, porque o acusador agora, ele não trabalha ao redor, ele trabalha dentro da mente. Você errou, você falhou, você pecou. É por isso que muitos saem da igreja, porque não suportam a acusação, e por vergonha ou por medo não cedem, e continua aquela guerra. Olha o que Paulo diz no versículo 19: pois o que pratico não é o bem, não é o bem que eu almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Nós sabemos, irmãos, que para entrar no céu não será fácil. A porta é estreita, o caminho é estreito, vai exigir somente de mim. Agora, eu não estou falando do fato, irmãos, de nós congregar, de nós. Não, aqui é outra história. Aqui é algo entre eu e Deus. Deus conhece o íntimo do homem. Contudo, olha o que ele diz no 23: vejo uma outra lei agindo nos meus membros e no meu corpo. Ou seja, se a palavra de Deus, que a lei está dizendo não faça, e eu estou cometendo esse erro, eu estou contra a lei. E está guerreando contra Deus. Se você guerrear com Deus, brigar com Deus, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Tem gente presa no pecado, amarrado, criado, que atua em todos os meus membros. O salmista Davi vai escrever no Salmo de número 51. Deus deseja verdade no íntimo. Agora, irmão, isso aqui é muito sério. Salmo 56. Olha o que Davi diz: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. A verdade vem de dentro. Conhecereis a verdade vos libertará. Paulo disse que ele estava preso, prisioneiro da lei do pecado. O pecado aprisiona, o pecado destrói. Ainda mais se o pecado for uma sentença perpétua. Deus, já vi cada caso da pessoa ter casado e ter passado 30 anos em pecado e depois não suporta, porque o pecado é um fardo, irmãos, pesado na lomba das costas, que depois de anos e anos e anos passar, confessa. Salmista, continuando no Salmo 51, ele diz: portanto, purifica-me como esopo, e ficarei limpo.
tomando banho. Lembra quando eu disse no primeiro olhar? Se ele tivesse desviado o olhar e falado, eu vou sair porque o ambiente não é para mim. Porque o crente, ele sabe, a Bíblia diz que não se assente na roda dos escarnecedores. Estou sentindo a presença. Se o ambiente não está agradável para o crente, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se retira. Esse não é o ambiente para mim. Ambiente pesado, ambiente com piadas, palavras pornográficas. E tem crente que não, eu tenho que fazer parte, não precisa participar. Ah, mas eu tenho um parente, tudo bem. Não trate mal o parente, mas não só se assente, mas não se assente com ele na roda. Você vai estar consumindo tudo aquilo. E se você não estiver fortalecido no espírito, a sua carne vai falar, opa, estou no meu ambiente. Davi olhou. Olha, a segunda olhar, deu tempo dele maquinar o mal. De que forma ele faria para chegar até aquela mulher? Ele chama o seu súdito, o seu empregado, fala, vem cá, quem é aquela ali? Aquela ali é a mulher do Urias, traz ela aqui. Nesse intervalo em que o empregado foi buscá-la e trazê-la, ele já tinha consumado o pecado dentro dele. Vou matar Urias e vou ficar com ela. Note, uma falha carnal. Porque ele não pensou nas consequências. Esse é o problema. Nós não pensamos no que pode gerar esse pecado que nós estamos fazendo hoje. Então, ele faz essa oração depois de tudo acontecido. Ele tenta se esconder. Deus levanta um profeta. Ainda tem profeta na terra. Ele levanta um profeta chamado Natan. Natan vai comer da face dele e diz: esse pecador é você. Davi agora está perante a Deus se humilhando. Aí no verso 7 do Salmo 51 ele diz: portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Ele já estava se sentindo sujo. O pecado é sujo, imundo. Aleluia. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Verso 18: faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Verso 9: esconde o rosto do meu pecado. Ele errou.
Já tem muita gente que perdeu esse Deus e está perdendo a batalha. O cristão nasce de novo, mas continua enfrentando uma batalha diária no campo dos desejos. Desejos santos e desejos carnais disputam o nosso coração. Eu quero fazer a obra, mas ao mesmo tempo eu quero pecar. Eu quero fazer a obra, mas ao mesmo tempo eu estou pecando, estou errando. É uma luta, é uma guerra. E como que eu venço? Na obediência, na submissão de Deus, irmãos. Vontade, motivação e ação. Vem para a lição. Primeiro conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação, é via de consequência, ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas outra. Se ela aderimos voluntariamente, a conversão é um exemplo de mudança da vontade humana por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo, e é o livre-arbítrio funcionando. Vamos lá. Esse conceito de vontade, a vontade é uma força interior dada por Deus, que opõe-se ao ser humano, em movimento em todas as áreas da sua vida. Essa força foi corrompida com a queda, assim como tudo o mais no homem, por causa do pecado de Adão e Eva, irmãos. Nós temos o tal livre-arbítrio, mas ainda se mostra vital para a existência humana, no sentido geral, vontade ou volição. Eu quero que os irmãos entendam isso aqui. Pode ser conceituada como a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Você tem o livre-arbítrio de querer fazer o que você quiser, e nós devemos respeitar cada um segundo a sua. Analisando os termos no grego utilizados com sentido de vontade na literatura secular, ou seja, na antiga, no Velho Testamento da Bíblia, traduzindo essa vontade, volumai e cello, extraem diversos significados: desejar, querer, intenção, propósito, ter em vista, eleger, estar, decidir. Porém, a diferença entre os dois termos seria que o primeiro tem um sentido mais racial e o segundo mais emocional. Tem gente que erra na emoção. Estou emocionado, estou contente, estou alegre. Daí cá, alguma coisa que me faça sentir mais feliz. Tem muita gente que pega na bebida porque sente uma alegria e acha que se beber fica mais alegre ainda. E tem gente que
Tem muita gente sendo rodada, sendo atraído pelos pensamentos. Note que Davi pensou. Ele teve tempo de pensar. Até aquela mulher chegar lá, durou mais ou menos uns 40 minutos, meia hora, não sei, porque ela teve que pôr roupa, ela teve que se aprontar, ela teve que se perfumar, porque ninguém chega no rei de qualquer jeito. A intenção dele já era má. Pronto. A intenção dele já não era boa para com aquela mulher. Ele queria ela, ele almejava ela. Então a intenção dele era agarrá-la, tê-la como esposa. Se fosse só uma atração, um desejo de atração, ou se ele tivesse sido atraído, dava também tempo, mas só que aqui ele já está com intenções a mais. Aí, esse intervalo, ele poderia falar: oh meu Deus, eu errei. Manda ele embora. Não vou falar. Não, mas já estava dentro do coração dele. Então, entra no emocional. Ele pega racionalmente, ele sabe o que está fazendo. Tem muita hora, irmãos, tem gente que sabe o que está fazendo, sabe que está errado. Ele é racional, ele sabe: olha, se eu mexer aqui nesse dinheiro, eu sei que vou estar roubando. Mas o que me leva a eu roubar? É o lado emocional. Davi, posso tê-la como minha esposa, posso amá-la como minha mulher, mas ele está roubando do outro. Como que ele vai desejar amar alguém que não é dele? Você entendeu a gravidade desse pecado? Aleluia, glória a Deus. A primeira palavra empregada no Novo Testamento, que eu li como Mai, é citada aos atores. Afirmam que o termo pode denotar a volição consciente, como consequência da reflexão específica, uma decisão da vontade que pressupõe a possibilidade de liberdade da decisão. Ou seja, ele teve o tempo de escolher: será que eu faço ou não faço? Bom, a tentação vem. E você tem um tempo, irmão, ninguém pega. Ai, aconteceu. Não é assim. Deus dá um tempo, escape. Vai embora, foge da tentação. É igual aquela colega de trabalho, ou colega de trabalho. Ele passa, ele fala: que cheiro maravilhoso. Se é uma mulher de Deus, ela já fala: me respeita, sai fora, meu, né? Vai embora, me respeita, eu sou mulher de Deus, sou casada. Você está bonita hoje? Aí no segundo dia, que perfume. Está dando tempo da pessoa fugir. Vai embora. O homem é a mesma coisa. Não, o senhor está bonito hoje. Gostei da barba. Gostei do cabelo. Aí o camarada, ele me respeita, eu sou homem de Deus, eu sou casado, sou crente. Não. Aí chega em casa, ele não era de passar perfume, agora ele banha no perfume. E a mulher fala: está alguma coisa diferente aí. O que está acontecendo? Dava tempo. Meu amor, olha para mim. Porque isso, a esposa deve orar pelo esposo, e o esposo tem que orar pela esposa, porque a carne é fraca. Então, meu amor, o que está acontecendo? Que tem uma mulher lá que está dando em cima de mim. Ora, meu amor, por mim. Tem um homem lá no salão que toda vez que eu chego, ele fala que eu estou cheirosa. Ora por mim. Isso é tentação. Que quando incumbido gera morte e pecado, irmãos. Quantos
muitos casos que dava para falar não. Quando a relação do homem frente à vontade de Deus, na literatura paulina, os autores destacam o aspecto da regeneração. Quem nasce de novo não tem sim. Nasce de novo. Aquele homem que outrora prostituto, safado, sem vergonha, galinha, não é mais. Aquela irmã que era da prostituição, que vivia, já não é mais. Então eu estou regenerado. E a regeneração é algo vinda da parte da graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Se alguém vir qualquer coisa para mim, eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus. A gente toma cuidado, irmãos, até com o olhar. Eu estou pastoreando há 5 anos. Quando eu percebo alguma coisa, eu já falo, Maria, o diabo é doido para derrubar a liderança. Chegou em alguns lugares, evitaram um pouco, não andar sozinho. Já tinha um lugar movido a prostituição pesada, com membros dentro da igreja tomando ceia, e um pecado há mais de 10 anos, e o pecado não gerava na pessoa remorso, porque já estava calejada. Isso aqui é grave. 10 anos vivendo sob o pecado, palavra, Bíblia. Eu via que quando a pessoa ficava muito triste, queria refutar a palavra, falava, tem alguma coisa de errado. Chorava, até que um dia a casa caiu. Porque a gente não consegue esconder muito tempo. Uma hora a sujeira sai debaixo do tapete. Então é pela graça de Deus, de forma que o crente já não fica em contradição com a vontade de Deus. Deus é quem age nele. O desejar é realizar. Ficam sendo dádivas de Deus. Eu quero me libertar da tentação. De que forma? Com a graça de Deus. Aonde eu vou com a graça. Eu vou no supermercado, vou com a graça. Eu vou para a escola, eu vou com a graça. Eu vou trabalhar, mas eu vou com a graça. Porque às vezes, irmão, sem você abrir boca, sem você falar a graça responde por você. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Eu não quero ser pecador, então eu preciso olhar para Jesus. Toda a abolição e o comportamento humano deve, portanto, realizar-se baseado na obediência de Deus, onde entra agora, e de acordo com a sua vontade. A vontade é a imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, deu-lhe a capacidade de escolher entre obedecer e a desobedecer. Isso significa que temos o livre-arbítrio, ou seja, podemos tomar decisões, mas essa liberdade não é total, pois sempre estamos debaixo da autoridade de Deus. A vontade humana mostra a dignidade de termos sido feitos à imagem de Deus, porque podemos pensar, decidir, agir de forma consciente. Porém, essa mesma vontade traz também responsabilidade. Cada escolha gera consequência diante do Senhor. Cada escolha gera consequência da presença do Senhor. O que aconteceu com Davi logo após isso? O bebê morre. O menino fruto do adultério morre. A Bíblia diz que ele entra para orar, mas por causa do pecado o menino morre. Irmãos, o salário ainda não mudou. Não teve reajuste. O salário do pecado ainda continua sendo morte.
O menino morre. Alguém vai lá avisar ele: ó, o menino já morreu, manda aí. A Bíblia diz que ele levanta, coloca sua roupa de novo e sai. Mas alguém já está arrependido. Lembra da oração do Salmo 51? Deus perdoou. Outra coisa, o crente precisa entender uma coisa: errar é bom. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a cair. Não tem nenhum fortão aqui, não, irmãos. A Bíblia diz que vigiamos para que nós não caiamos na tentação. Então a Bíblia diz que Deus concede a ele uma segunda chance. Agora, já tinha feito, já estava morto o marido. A mulher estava à disposição dele. Etc. Gera o marido. Agora, debaixo a graça de Deus. Deus é poderosíssimo para perdoar, irmãos. O homem não. Agora, Deus ele risca o cabelo. Deus apaga essa página viável das nossas vidas. Ninguém era digno de estar aqui. Ninguém. Só estamos aqui por causa das misericórdias e pela graça de Deus que nos alcança todo dia. Porque se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos. Então agora, porque errou, que vamos jogar fora, porque falhou, que vamos. Não. Porém, não vai evitar as consequências. Fumou a vida toda, consequência. Pulmão ruim. Bebeu a vida toda, consequência. Fígado ruim. Passou noites e noites na balada e claro, consequência. Envelhecimento precoce, dor de cabeça, problema de visão. Tudo tem uma consequência. Qual foi a consequência de dar que os seus filhos se voltam contra o próprio pai? O irmão estrupou a irmã. A casa de Davi está caindo, movido por causa do pecado. Teve perdão? Teve, mas não teve como escapar da condenação de Deus. Seu próprio filho, que é o seu reinado, vou matar meu pai, vou pegar tudo que é dele para consequência. Pecado. Aleluia. Do pensamento à ação. Vou pular aqui. Antes disso, vamos ler o versículo, Romanos 8:6. Abre sua Bíblia comigo. Volta a dizer, tudo isso está aqui, ó. Por isso nós devemos vigiar quando estamos no culto, está dentro da nossa mente. Aqui. Nesse momento aí, ó, você está pensando, ó. Olha o que Paulo escreve em Romanos 6. A mentalidade da carne é a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, se eu tenho a mente cristocêntrica, eu vou em paz. Mas se eu tenho uma mente carnuda, irmãos, isso acontece dentro da igreja. A irmã levanta, o irmão, só falta quebrar o pescoço. Graças a Deus que não tem. Mas tem lugar aí que você vai, você vê os obreiros na porta da igreja, aí não vai para o banheiro, por isso que eu peço, não, segura um pouco. Pior que algumas induzem a olhar, né? Roupa curta, cuidado com a roupa que você veste, irmãos. A Assembleia de Deus não mudou, a doutrina permanece a mesma. Se você levar alguém a desejar você também está pecando. Ah, mas aí, olha, se quiser, tem mulher que é assim. Aí eu minha roupa, olha, se quiser. Não, você está induzindo o homem ao pecado. E o homem cai embotado. Está os dois. Agora, a mulher que quer trair o homem, mentalidade da carne é morte. Não tem gente que vai para provocar mesmo. Tem uns irmãos aí que estão usando as calças apertadas. Já falei isso aqui e repito que eu tenho visto bastante por aí. Acho, rapaz.
Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Verso 7: pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo ou fazê-la. Aleluia. Preciso mudar meu comportamento, minha mente. Aí onde entra no pensamento a ação, a vontade não funciona sozinha. Ela está ligada à mente e às emoções. Ai, pastor, eu penso assim. Ai, eu penso assim. Nossas escolhas seguem uma ordem, vejamos. O pensamento. A mente recebe e processa uma ideia. Foi isso que aconteceu com Eva. Exemplo bíblico, Gênesis 3, do 1 ao 2. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Alguém pensa em mudar de emprego, por exemplo, porque ouviu falar de uma oportunidade melhor, mas ela não sabe onde ela está se enfiando. A oportunidade pode ser boa, mas espera aí, será que é no centro da vontade de Deus? É por isso que muita gente quebra cara, porque não busca. Ou será que foi a vontade de Deus a minha saída da igreja para outra igreja? Aí chega lá, o Pedro eles se explode. Alguém pensa em mudar de emprego porque ouviu falar de uma oportunidade melhor, aí sai daquele que era mesmo o serviço que Deus ajeitou, preparou, e vai para o outro, chega lá e encontra a prova. Isso se chama emoção. Fiquei emocionado. A pessoa chegou em mim e falou que eu ia ganhar mais. Aqui não entrou no desejo, eu precisava ganhar mais. O coração reage à ideia, despertando sentimentos. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha o desejo. Eu acho que a serpente falou para ela: ela não. Deus. Cuidado com quem você toma conselhos. Se for um conselho de um carnudo, você está sujeito a virar carnudo também. Carnudo. Tem gente tomando conselho aí com os ricos, irmãos. Aí não, é boa essa árvore, olha que linda ela. Aí ela falou: é mesmo, né? Mas lembrando que Deus havia falado: não pode. Não pode. A pessoa começa a se sentir entusiasmada, ansiosa. O que foi? Ai, eu não consigo dormir, eu recebi uma proposta. Ai, eu estou preocupada. Mas é que diante da ideia de um novo emprego, imaginando os benefícios, ela ficou ali animada diante daquele belo fruto. Mas se eu comer, será que vai dar alguma coisa? Vai nada, tem que ser criado por Deus. O pecado não começa assim. Só uma olhadinha. 3 horas da manhã. Não tem ninguém vendo. Não é nada, o pastor não está vendo, ninguém está vendo. Não começa assim. Não, é só uma vez. Meu Deus, está parado. Isso gera vontade. Primeiro imagina, depois vem a vontade. A pessoa decide o que vai fazer. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Come, meu amor. Come. É boa. Aí eu. Será que é você que está me dando? Depois de pensar, sentir, a pessoa resolve pedir demissão, aceitar um novo trabalho, mesmo sabendo de todos os riscos, mesmo sabendo do risco. Adão come o fruto. Ação. O corpo coloca em prática a decisão. Gênesis 3, que nós estamos lendo: tomou o fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela.
a infeliz fé que leva ele para dentro. Aqui vemos o ponto final do processo. Após o Gênesis 3:2, sentir, decidir, a vontade manifestada no ato concreto, ou seja, Adão e Eva colocaram os seus desejos em primeiro lugar, decidiram, manifestando no ato concreto. Adão e Eva colocaram em prática o que escolheram. Isso. Deus avisou o Pai, como Deus tem avisado o povo dele. Não faz, o povo faz. Não vai, o povo vai. A fraqueza da vontade humana e a necessidade da graça. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que o seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Note que as consequências sofremos até hoje, por causa do pecado que entrou em Adão, por causa do pecado de Eva. As senhoras pagam até hoje. Isso são consequências do pecado. O pecado sempre vai ter consequência grave isso. E quando Eva pecou por ter sido enganada, Adão pecou em consequência do que podemos chamar de fraqueza de vontade. Isso significa que o seu entendimento não foi alterado quando a proibição e consequência relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema de Adão deu-se na esfera da abolição. Em vez de manter-se firme no seu propósito, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, Romanos 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos nós já nascemos pecadores. Tem gente que vai aceitar Jesus? Não, eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Ninguém nasce aceitando Jesus. Já viu? Você vai falar com alguém, vamos aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Mentira. Se todos nasceram destituídos da graça, todos nascemos em pecado. Davi fala, no pecado eu fui gerado. Isso nos adverte de situações nas quais tomamos decisões erradas, mesmo conscientes das nossas consequências. Um exemplo comum, quando violamos uma restrição alimentar. Quer ver? Nós gordinhos. Hoje eu não tomo coca, não vou parar, eu vou colocar no propósito, não vou beber coca. Daí a pouco você está tomando a coca, meu Deus, eu não vou comer mais, depois você está lá comendo. Ao mesmo tempo que falamos dos seus manifestos, mesmo sabendo que faz mal, mas vamos lá. Por que isso, pastor? Porque o desejo estará sempre acima da razão. Desejo desesperado. Eu quero comer. Aí quando come, aí vem o remorso. Lembra? Emoção. Tem gente morrendo emocionado, tem gente fazendo as coisas emocionadas, tem gente aceitando Jesus emocionado. Mas você tem que assim. Tem que se transformar. Para Jesus tem que se transformar, trocar a maneira que eles vestem, tem que mudar isso, tem que ter. Ninguém falou. Porque vem emocionado. Submetendo a nossa vontade e recebendo a vontade de Cristo. A questão prática para nós é: quem governa a nossa vontade? Podemos viver segundo as pressões do mundo, dos desejos desordenados e dos enganos da mente, ou podemos entregar a nossa vontade ao Senhor, repetindo com Cristo: não se faça a minha vontade, mas a tua. Quem governa a sua vontade? Você já fez a minha vontade.
Jesus falou, mas amém. Submeter à vontade de Cristo não é perder a liberdade. Tem gente que tem medo de se entregar para Cristo. Se eu entregar, eu não vou poder mais usar o que eu usava antes, eu não vou poder falar o que eu falava antes. Mas conquista da verdadeira liberdade é viver não mais como escravo do pecado, mas como servo da justiça. Então disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 6, 16, 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então aqui ele fala de uma renúncia. Renúncia, abandonar, deixar, largar, deixar para trás, deixar de lado. Se eu peco, eu não pego mais. Se eu roubo, eu não roubo mais. Se eu mato, eu não mato mais. Eu estou renunciando para seguir Jesus. Os desejos são uma expressão natural da alma, porém, quando fora da direção de Deus, torna-se fonte de escravidão e pecado. Eu preciso me libertar do velho homem. Tem crente que vem para Cristo e fala, mas o revólver eu não deixo. Eu até vou para Jesus, mas a minha faca está lá, ó, amolada. Eu posso até ir para Jesus, mas ó, a minha casa está cheia de deuses estranhos. Não vou dar tempo. Os desejos são uma expressão natural da alma, porém, quando fora da direção de Deus, torna-se fonte de escravidão e pecado. A Bíblia nos mostra que até o povo escolhido enfrentou essa luta. Israel no deserto ensinava pelas comidas do Egito, ansiava pelas comidas do Egito, esquecendo-se das maravilhas de Deus. Números 11, é a sua Bíblia. Desejos da escravidão. Tem gente que tem saudade de viver no mundão. Ai, que saudade de ver o jogo do Mengão. Ai, que vontade de ouvir o funkão. Ai, que vontade de dançar o forró. Ser escravo dos próprios desejos. Ninguém está vendo? Não. Vou lá de aqui no vídeo. Uma das circunstâncias mais trágicas que o ser humano pode enfrentar: ser escravo dos próprios desejos. Isso, porém, não acontece senão após uma rebelde instância do homem em agir frontalmente contra a vontade divina. Deus não quer que você faça, mas você faz. Não rara essa atitude revela ingratidão. Quando você faz isso, você está sendo ingrato com as coisas de Deus. Números 11, versículo 4: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem era o vulgo? Eram os estranhos que estavam no meio do povo escolhido.
vontade da cebola. Verso 6. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. Olha a rejeição contra as coisas de Deus. Deus está vindo com maná, mas querem comer as bolotas do mundo. Jesus. Tantos pastores que eu pregava a verdade, hoje estão vivendo das cebolas do mundo. Homens que pregavam o evangelho e sobem do altar com a camisa do Corinthians. E os outros ainda o vulgo no meio dos santos. Não dá nada, não. O povo de Israel, mesmo libertado do Egito, foi dominado pelos seus desejos durante a peregrinação no deserto. Lembravam-se da comida da escravidão e se deixavam levar pela cobiça, testando a paciência de Deus. Eles estavam testando a paciência de Deus. Teve consequência, pastor? Nem te conto. Salmo 106, versículo 14. Mas deixaram-se levar na cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Não vão entrar na terra prometida. Não vão entrar na terra prometida. Todos vocês passarão, vocês todos morrerão, somente os seus descendentes entrarão na terra prometida. Andaram 40 anos rodando em círculo. Passavam toda vez na porta da terra prometida, mas eles rodavam 40 anos só por causa da rebeldia. O deserto representa um lugar da aprovação e da revelação espiritual. Apesar da liberdade conquistada, os desejos desenfreados levaram à ingratidão e à morte espiritual, como Deus advertiu. Ele satisfaz o desejo, mas fez desviar a alma. Aqui aprendemos que os desejos, quando desordenados, escravizam e desviam do propósito divino. Exemplo: hoje muitas pessoas buscam satisfação imediata em coisas como gastar demais, comer exageradamente ou se entregar aos vícios. Por mais que se sintam felizes por um momento, essa satisfação dura pouco e a alma continua vazia, distante de Deus. Eu digo isso porque outrora eu bebia. Não estou falando porque eu ouvi alguém dizendo, eu vivi isso, velho. Eu comecei na adolescência cedo e fui para a noite em São Paulo, conhecer a boemia. Eu com 14 anos, eu já pegava o meu violão e ia tocar lá na cidade. E alguém chegou e falou, toma isso aqui, meu irmão. Bebe aí, rapaz. Eu estava com o meu coração de licença. E eu me afundei. Não vou entrar em detalhes, mas eu falo com propriedade. A gente acha que está fazendo bem, mas na verdade nós estamos nos matando, afundando. Uma coisa leva a outra. Daquele pecado da bebida eu fui para o pecado espiritual. Vendi minha alma, diabo. Fui para o candomblé. Só em candomblé eu tenho 9 anos. Quando se fala disso lá no espiritual, eu conheço o outro lado também. Aleluia. Não morri porque Deus tinha chamado para a minha vida. E é por isso que eu luto para permanecer em pé. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Quando você foca nisso, da onde você saiu, você não pega mais. Você não erra mais. Porque você sabe, outrora eu comia as bolotas do inimigo. Satanás fazia gato safado. 1 Coríntios 10, 12.
sai porque você escolheu como sair. Muitas das vezes Deus falava comigo, Deus mostrava cego que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento do homem. Ainda que cego, mas temente a Deus. Os desejos da era cristã, para finalizar, mesmo depois de serem salvos, os cristãos ainda enfrentam desejos conflitantes dentro de si. Paulo explica, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A carne, ou nossa natureza pecaminosa, deseja as coisas que vão contra a vontade de Deus. Tudo que vem da carne é contra Deus, irmão. Tudo. E é preciso escolher obedecer ao Espírito em vez de ceder esses desejos. O conflito é interno, é contínuo, envolvente, envolve a mente, envolve a alma, envolve o Espírito. A mente reconhece o cérebro, a alma sente o desejo e o Espírito direciona para a obediência. O cristão, portanto, precisa decidir diariamente a quem obedecer. O poder para vencer não vem da força humana, mas do Espírito Santo. Pronto, fecha aqui. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deus sabe que nós somos fracos. Deus te conhece a sua fraqueza. Deus sabe que nós precisamos ser salvos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Tudo se fez novo. E vós revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O crente ainda é santo, Deus. O crente ainda não se mistura. O crente ainda fala das coisas do céu. O crente ainda anda nos caminhos de retidão. O crente ainda teme a Deus. Oh, glória a Jesus. A conclusão: a vontade é o palco onde se trava uma das mais intensas batalhas da vida cristã. O intelecto e emoção influenciam, mas a vontade que decide. O drama humano é que sem a graça de Deus essa vontade é fraca, inclinada ao pecado. Porém, em Cristo recebemos poder, não apenas para querer, mas para efetuar a boa obra. Portanto, devemos cultivar diariamente, não é só no dia de culto, não, é todos os dias, uma vida de oração, submissão e renovação da mente, para que a nossa vontade se alinhe e a perfeita vontade de Deus. Só assim experimentaremos a verdadeira liberdade. Não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como é que eu ando no Espírito, pastor? Abre mão dessa velha criatura, esse teimoso que mora em você, a teimosa que mora dentro de nós. Eu não quero aceitar, eu aceito. Não, eu preciso transformar a minha mente. O mundo mudou. Já pensou se nós vivêssemos aqui naquela época, nos anos 70, 60, onde as irmãs não podiam nem andar de bicicleta, onde as irmãs não podiam raspar o pelo na perna, as irmãs não faziam a sua higiene que era para ser feita, porque a mente mudou, o tempo mudou. É claro, eu vou ser um carnudo, uma carnuda, contudo com reverência a Deus. Mas o tempo passou, o tempo mudou.
e eu preciso encaixar nesse tempo, senão eu vou dar uma ponta de faca. Glória a Deus. Coloque no pé. Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma colocação, uma pergunta? Ou ficou bem claro aqui? Eu abordei toda a lição nesse contexto, tá, irmão? E não tem como trazer muita coisa. Eu não gosto de entregar só as coisas, não pode falar mesmo. Alguma dúvida? Pode perguntar. Se eu não souber responder, nós temos aqui vários homens de Deus. O honorário responde, o honorário está aí, chega de viagem, glória a Deus. Então é isso. Então, irmãos, se nós prossigamos da vontade do Senhor Jesus, domingo nós temos a 10ª lição, nós estaremos aqui juntos, aprendendo mais da palavra de Deus. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Vamos aos avisos. Lembrando que nós vamos dar abertura à nossa campanha na sexta-feira. Convido todos os irmãos para estar participando conosco, tá? E sábado nós temos a Santa Ceia da sede. Convido os irmãos, obreiros, para juntos aqui participarmos. Leve a sua esposa, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? No domingo nós temos a nossa EBD e também o nosso culto. Vai ser uma bênção também. Presbítero irmão orar aqui para fazer essa oração, nós estaremos já dando a bênção apostólica. Glória a Deus. Oh Espírito. Querido Deus, eterno, graças damos, Pai, por tudo, ó Pai querido, pelo ensino da Tua palavra, o Seu Filho, poderosamente, Pai, com o som do Teu Espírito, ensinando a cada um, Pai. Aprendemos bastante, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai querido, por esta oportunidade de o Senhor ter ensinado a Tua palavra a cada um de nós. Espero perder a cada um dos seus lares. Uma noite tranquila, se não for a sua dúvida, Pai, para que sexta-feira sejamos